Olá pessoal, trago uma questão da FGV 2019, segundo semestre, questão interessante que vai lidar com o assunto de equações do segundo grau em relação às condições do discriminante e suas raízes. Vale recordar que discriminante maior que zero, as raízes são distintas, são duas raízes distintas, discriminante igual a zero, duas raízes iguais ou uma raiz de multiplicidade de 2, e discriminante negativo não tem raiz real, as raízes serão complexas. A questão diz o seguinte, o item B, na realidade, é uma questão que ela dá uma expressão para y, uma expressão bem um pouco chata, e fala para determinar todos os valores de x, você tem aqui nessa expressão que y está em função de x. Todos os valores de x diferentes de zero em inteiros, ou seja, x é inteiro, para os quais y não é real. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar só mexendo algebricamente nessa expressão. Perceba que a expressão que ele deu tem x em todos os parâmetros. Tem x no numerador e tem x nos dois termos do denominador. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar um x. Então no numerador ficou exatamente como estava. E no denominador eu fatorei um x. Quando eu tiro um x daqui sobra 1. E quando eu tiro o x daqui sobra 1 dividido por x mais y. É o que está aqui. X dividido por x eu posso simplificar porque o próprio enunciado já fala que x é diferente de zero. Porque 0 sobre 0 seria um problema, mas eu já sei que esse cara não é 0 sobre 0. Até porque se x fosse 0, eu não poderia nem tê-los aqui no denominador, porque 0 mais 0 estaria dividindo por 0. Então, x dividido por x dá 1, e aí simplesmente aqui eu coloco 1. Agora, vai sobrar aqui para mim essa soma de frações, 1 mais 1 sobre x mais y. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é o próprio x mais y, fica x mais y dividido por 1 vezes 1, dá x mais y. X mais y dividido por ele mesmo, vezes 1, dá 1. Então vai dar essa expressão. Tem uma divisãozinha de fração, eu vou invertê-la. A hora que eu inverter, esse denominador x mais y sobe lá para o numerador. X mais y dividido por x mais y mais 1. Agora, eu vou pegar este y e multiplicar, passar esse cara multiplicando, está dividindo, vai multiplicando, vai ficar, x vezes y, lembre de colocar em ordem alfabética para você ter a simetria, y vezes y, que é y ao quadrado, e y vezes 1. Igual a x mais y, como se eu tivesse multiplicado em cruz. Perceba que tem y dos dois lados, y aqui e y aqui. O que eu posso fazer com esses y? Eles acabam cancelando, porque se eu trago esse y para cá, fica y menos y. Então o que vai sobrar para mim, já colocando em ordem de potência, y ao quadrado, está lá em cima, vai sobrar para mim esse xy, e esse x que está aqui vai para o outro lado, fica negativo. Lembre-se que o y cancelou. Maravilha, eu cheguei numa equação de segundo grau cuja incógnita é y. Então olha que interessante, a equação de segundo grau em y. Esse em y significa que a incógnita é y. Maravilha. Numa equação de segundo grau, eu tenho os coeficientes a, b e c. Cuidado aqui, porque a FGV já faz isso claro de propósito para te confundir. Quem é o A? O A é 1, porque a minha incógnita é y. Quem é o B? O B é x, aí que mora a confusão. E quem é o C? O C é menos x. Então daqui, o A é 1, que aqui multiplica y ao quadrado, o B é x e o C é menos x. Tranquilo? Agora, eu não quero que isso tenha raiz real. Se isso não pode ter raiz real, porque a incógnita é y e ele quer que y não seja real, eu preciso que o discriminante seja negativo, porque daí esta equação só vai ter raízes complexas. O discriminante é b quadrado menos 4ac. Ora, b é x, vai dar x quadrado. Menos 4ac é menos vezes esse menos, dá mais. 4 vezes 1 vezes x dá 4x. Então eu caio nesta inequação. Como é que se resolve inequações mesmo? Achamos as raízes, ou seja, x quadrado mais 4x igual a 0, as raízes vão dar 0 e menos 4. Marcamos as raízes, menos 4 e 0. Essa daqui é uma parábola de concavidade para cima, vai estar aqui. Então esta, antes da primeira raiz você tem uma imagem que é positiva, entre as raízes você tem uma imagem que é negativa, e depois da segunda raiz, que é o zero, tem uma imagem positiva. Eu quero a parte negativa, então eu já pintei aqui de amarelinho. Esta é a parte negativa. Pronto. Os x's que faz com que y não seja real são de menos 4 a 0. Porém, lá no enunciado, está escrito que os x's são inteiros. Olha, então se x é inteiro, o primeiro inteiro depois de menos 4 é o menos 3, depois o menos 2, depois o menos 1. Cheguei no zero, o 0 não está incluso, também x não pode ser 0, eu fico só com menos 3, menos 2 e menos 1. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurar.